Shalom. A ansiedade, manipulação, passividade, três coisas que formam um conjunto altamente destrutivo. Mas eram esses os sentimentos e o contexto em que Abraão e Sarai estavam vivendo. Isso porque os anos se passaram e nada de filho. Deus havia prometido para eles um filho e a ansiedade agora toma conta, a preocupação, a falta de fé, a crise de fé, aquilo que acontece muitas vezes conosco também, quando eu e você não conseguimos enxergar a luz no final do túnel, quando não conseguimos compreender para onde Deus está nos levando e começamos a duvidar das suas promessas, começamos a duvidar da sua integridade e começamos então a fazer as coisas do nosso jeito. É exatamente o que está acontecendo com eles. Lá em Gênesis capítulo 16, os versos 1 e 2, a gente lê assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com os filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Veja só o que está acontecendo. O tempo está passando, preocupação, ansiedade. Sarai se volta para Abrão e talvez muito frustrada, mesmo porque naquele tempo ter muitos filhos era sinal de bênção, era sinal de prosperidade. E Sarai olha para si mesma, ela não tem filhos. E então ela diz: Deus está me impedindo de ter filhos. Deus está me incapacitando para ter filhos. Então ele não me dará o herdeiro. É isso que ela está pensando. Há uma frustração e uma ansiedade no seu coração. Ela não consegue compreender essa dinâmica. E então ela diz para Abraão: olha, vamos dar um jeito e vamos resolver essa questão. Deus não sabe o que fazer, Deus não me dá filhos, Deus me proíbe de gerar filhos, então vamos resolver do nosso jeito. Que é o que a gente acaba fazendo, correndo para fazer do nosso jeito. E sempre que agimos assim, os resultados são catastróficos. O que acontece é que, de fato, Abraão acaba consentindo. A passividade de Abraão faz com que ele não assuma uma posição. Afinal de contas, ele era o líder, ele era o cabeça, ele estava construindo uma amizade com Deus, ele não podia mais estar duvidando tanto de Deus. Então, o que acontece é que Abraão, apesar desse caminhar com Deus, ele prefere acreditar no que Sarai está falando do que naquilo que Deus já havia falado. E muitas vezes nós também agimos assim. Preferimos acreditar no que outras pessoas estão falando. Preferimos aceitar as palavras negativas de outros do que aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. Preferimos confiar em pessoas do que confiar em Deus. A questão toda para Abrão e Sarai é que Deus lhes daria filhos no tempo kairos, ou seja, no tempo certo. Deus planejou para que Abraão tivesse um filho com Sarai aos 100 anos de idade. Então, Abraão não estava sabendo esperar o tempo de Deus, mas Deus faria no tempo certo. E mais uma coisa, o mais importante, e Abraão e Sarai não tinham entendido isso ainda, o mais importante não era ter um filho, mas a fonte, a origem desse filho. Tinha que ser Deus através de Abrão e Sarai. Não pelos seus meios, mas através da fonte certa, o casal escolhido, o casal eleito, debaixo da bênção de Deus.